O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus lhes respondeu: E de contar a João as coisas que estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes fazer no deserto? Foste um caniço agitado pelo vento. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como dissemos no início desta celebração, hoje é o domingo da alegria, terceiro domingo do Advento,
É o domingo da alegria. Gaudete in Domino. Alegrai-vos no Senhor. E por que o domingo da alegria? Porque o Senhor está próximo. Porque o Senhor está vindo. Porque a festa de Deus com a humanidade se aproxima. A festa do Emanuel, o Deus conosco. Por isso, abramos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus nos conceda o fruto da alegria. Nós somos de Deus, nós pertencemos à Igreja de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, e por isso a alegria, apesar das dificuldades, das tribulações que enfrentamos na vida, nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a viver na alegria do Senhor, porque o Senhor está próximo, a sua vinda está próxima, estamos prestes a celebrar a festa do Emanuel, a festa do Deus conosco. O discípulo de Jesus vive o seguimento do Senhor com fidelidade. E esta fidelidade é causa da nossa alegria. Eu acompanhei nesta manhã a pregação que foi realizada pelo Padre Roger Luiz, e portanto ele já fez toda a minha homilia, muito obrigado. Mas Padre Roger falou para nós sobre a fidelidade até o fim, não foi? Sobre a perseverança final, não foi sobre isso? Só experimenta alegria no Senhor quem persevera, custe o que custar. Custe o que custar. Não é a alegria mundana, não é a alegria das piadas mundanas, mas é a alegria do Senhor, que paradoxalmente ela também se experimenta, a alegria do Senhor, paradoxalmente, também se experimenta quando passamos por tribulações. Agora, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nesse trecho do capítulo 11 do evangelista São Mateus, o evangelista destaca o fato de que João Batista estava na prisão. Ele estava encarcerado. E justamente porque, realizando o seu ministério de precursor do Messias, João Batista denunciava as injustiças, João Batista denunciava a maldade do coração humano, e ele chegou a ter a coragem de denunciar a relação adulterina de Herodes e Herodíades. E por isso foi preso, e por isso foi encarcerado. Como nós podemos
a partir dessa experiência dramática de João Batista, como nós podemos falar para João: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Como refletir o tema da alegria? E mais do que refletir, como experimentar a alegria do Senhor nessa situação dramática? Como Jesus disse no Evangelho, alguém que é mais do que profeta. Como Jesus disse no Evangelho, dos filhos de homens, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Como dizer para João, olhando para ele encarcerado, olhando para ele atrás das grades: João, alegre-se, meu irmão, alegre-se. Parece uma realidade profundamente contrastante, paradoxal. Irmãos e irmãs, como experimentar a alegria no Senhor quando se sofre injustamente? Como experimentar a alegria do Senhor quando se sofre por ter escolhido a justiça, por ter escolhido a verdade, por ter escolhido viver na honestidade? Como experimentar a alegria no Senhor por ter feito escolhas segundo Deus, e por causa dessas escolhas estar sofrendo em contexto de maldades, em contexto de violências, em contexto de injustiças e corrupção? Sofrer injustamente e ao mesmo tempo viver na alegria do Senhor parece ser uma coisa contrastante, paradoxal, impensável. Sabendo que o Messias operaria as maravilhas de Deus, como por exemplo, a cura dos cegos, a cura dos surdos, a cura dos leprosos, sabendo que o Messias foi enviado por Deus para anunciar o Evangelho aos pobres e também para proclamar a liberdade aos cativos, para proclamar a liberdade aos presos, João Batista, que estava preso, provavelmente viveu uma crise de fé. Se Jesus é o Messias, se eu apontei para Ele, dizendo ser Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vi as margens do Rio Jordão, Jesus se aproximou de mim, e eu reconheci na fé ser Ele o Messias, e que Ele deveria me batizar, não eu, porque eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas Jesus disse para mim: é preciso cumprir toda a justiça, é preciso realizar toda a justiça de Deus. E eu me submeti a batizar Jesus no Rio Jordão. Mas agora,
eu estou preso. Agora, eu estou encarcerado. E o Messias, realizando as maravilhas de Deus, curando os cegos, surdos, leprosos, proclamando o Evangelho, a boa nova do reino aos pobres, e também libertando os cativos. Como é possível? Como é possível? Crise de fé. Por isso, João Batista, como nós ouvimos no Evangelho, enviou a Jesus alguns dos seus discípulos, porque João Batista realizou um ministério profético tão bonito, a ponto de também ter discípulos, seguidores. Então João Batista envia para Jesus os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? João Batista estava fazendo a pergunta exatamente sobre a identidade messiânica de Jesus. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por um outro? E Jesus respondeu para eles: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os surdos, os cegos, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Mas atenção, irmãos, atenção. Olha o que Jesus disse no final para os discípulos de João Batista: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Eu gostaria que vocês repetissem isso que Jesus falou para alguns discípulos de João Batista. Eu digo e vocês repetem: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de Jesus. Olha, meus irmãos, se Jesus está dizendo: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim, significa que alguns vão se escandalizar por causa de Jesus. Significa que algumas pessoas vão se escandalizar por causa de Jesus. Padre Roger Luiz falava na sua pregação sobre o combate espiritual. Olha, o momento terrível do combate espiritual é a crise de fé. Você é da igreja, você participa de uma pastoral, de um movimento, e de repente acontece uma situação dolorosa, sofrida, uma perseguição injusta, uma calúnia em relação a você. E naquela situação, se você não estiver em Deus, a sua estrutura de fé será abalada. Alguns, por conta disso, ao entrarem numa crise de fé, chegam ao ponto de abandonar a caminhada de fé, abandonar a igreja, abandonar os sacramentos da igreja.
Porque o Senhor faz promessas de maravilhas, prodígios, curas e coisas assim, e eu estou padecendo. Essa é a realidade crua e nua da nossa vida, gente. Nós não podemos ficar profetizando a palavra de Deus. Nós não podemos ficar dando às pessoas promessas de Deus sem que nós esclareçamos que também as maravilhas de Deus e a maravilha das maravilhas de Deus se realizou na paixão e morte de Jesus. Eu pergunto para vocês, Jesus sofreu injustamente, sim ou não? E sofreu o que sofreu, a ponto de morrer, minha gente. E uma morte terrível, uma morte que é própria de bandidos. A morte de cruz naquele tempo era uma morte vergonhosa, porque era destinada aos bandidos, aos marginais, aqueles que se colocavam contra ao poderio de Roma, ao poderio do imperador romano. Condenado injustamente, Jesus sofreu o que sofreu. João Batista vivia a sua crise de fé. E Jesus devolve para ele essa bem-aventurança. João, preste atenção. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando Jesus já estava sofrendo a sua paixão, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi crucificado, todo mundo sumiu. Os discípulos de Jesus sumiram. Aos pés da cruz, só ficou o discípulo amado. A mãe de Jesus também ficou. E Maria Madalena também estava ali. O restante todo mundo abandonou. Porque o Messias, que muitos esperavam, não podia acabar a sua vida como Jesus estava vivendo aquela experiência dolorosa, sendo crucificado, tido como bandido. Como é possível seguir alguém derrotado? Como é possível se colocar no segmento de um derrotado? Esse é o mistério da cruz, minha gente. Esse é o mistério de nosso Senhor, o Messias Salvador. Muitos esperavam um Messias triunfante, um poderoso do ponto de vista político, um poderoso, um estratégico do ponto de vista das guerras. Muitos esperavam esse Messias. E Judas Iscariotes traiu Jesus porque as suas expectativas do Messias foram frustradas. As expectativas que Judas Iscariotes tinha a respeito do Messias foram frustradas. Porque Jesus estava dizendo que ele precisaria realizar a sua missão messiânica por meio de sua paixão, morte de cruz. É claro que Jesus, pelo menos por 3 vezes,
havia anunciado que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas essa questão de ressurreição era uma coisa incompreendida pelos discípulos. Era uma coisa difícil de compreender. Olha, minha gente, ninguém em sã juízo vai se colocar num segmento de alguém derrotado. É claro que a nossa fé é fé pascal. Nós seguimos aquele que foi derrotado na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Mas mesmo com essa garantia da vitória de Jesus ressuscitado, Ele não irá nos poupar da participação da cruz. Ele não irá nos poupar de também sofrermos, injusta ou justamente, passarmos por situações de tribulação, passarmos por situações de calúnia, de mentiras. Ele não vai nos poupar. E não é à toa que Padre Jonas, de saudosa memória, nos ensinava sempre: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Diga para a pessoa que está do seu lado: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Alguns entrarão em crise de fé. Alguns poderão se escandalizar por causa de Jesus. Para João Batista, como crer em Jesus como Messias, se ele, João, sofria prisão injustamente? Me permitam, irmãos e irmãs, recorrer à segunda leitura da liturgia da palavra desse terceiro domingo do Advento. Esse trecho da carta do apóstolo São Tiago. A resposta para a crise de fé. A resposta para os momentos em que nos escandalizarmos por causa do seguimento de Jesus. A resposta nos é dada por São Tiago na segunda leitura. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento, tomai por modelo de firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós precisamos, para encontrar a força de Deus nas situações de tribulação, fixar os nossos olhos no testemunho da firmeza, da coragem, da parresia dos profetas de Deus, dos santos e santas de Deus. É por isso que na Canção Nova, nós continuamente colocamos em evidência a importância de nós cultivarmos a comunhão dos santos, também
na direção de nós conhecermos mais profundamente a vida dos santos e santas de Deus. Porque eles são testemunhas vivas. Os santos e santas de Deus são um evangelho que deu certo. O evangelho que deu certo. Não é um evangelho frustrado. Não é um evangelho derrotado. O testemunho dos santos e santas da igreja é um testemunho de um evangelho que deu certo. E por isso eu e você temos a obrigação de fixar os nossos olhos, de ter a nossa atenção voltada para os profetas. Modelo de sofrimento, modelos de firmeza, os santos e santas de Deus, os mártires da fé. Eles são para nós uma resposta maravilhosa de Deus para enfrentarmos o combate espiritual, para enfrentarmos as crises de fé, para enfrentarmos aqueles momentos em que nós podemos nos escandalizar por causa de Jesus. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Numa caminhada autêntica de fé, nós, mais cedo ou mais tarde, podemos nos deparar com situações assim. E por isso São Tiago também nos diz: ficai firmes até a vinda do Senhor. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Pacientemente, o agricultor, ele espera aquela evolução da semente que ele plantou. Ele espera a chuva do outono ou da primavera. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós que ansiamos o dia de Deus, a vinda gloriosa do Senhor, nós precisamos ser os primeiros a dar na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, a dar um testemunho de paciência, paciência, paciência. Nós estamos caminhando para o encerramento do ano jubilar. Papa Francisco, de saudosa memória, convocou toda a igreja a viver o jubileu, tendo como referência a encarnação do Filho de Deus, tendo como referência a encarnação do Verbo de Deus. É o jubileu da encarnação, que se celebra a cada 25 anos. Celebramos no ano 2000 com João Paulo II, e agora em 2025 com o Papa Francisco, e agora com o Papa Leão XIV. Em 2033, preste atenção, em 2033 nós teremos já um outro jubileu, só que é o jubileu da redenção, é o jubileu da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, é um outro perfil de jubileu, é uma outra qualidade de jubileu. Neste jubileu em que nós estamos celebrando em toda a igreja, por causa dele, o Papa Francisco publicou uma bula, a bula Spes non confundit. Esse texto baseado na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não confunde, a esperança não decepciona.
E ali nessa carta, nessa bula pontifícia, o Papa Francisco deixa bem claro: prima da virtude da esperança é a virtude da paciência. E portanto, vamos para o contrário. Os impacientes sufocam a virtude da esperança. Se você é impaciente, você também não será esperançoso, não terá esperança no seu coração. E minha gente, nós precisamos estar alertas para o fato que nós vivemos num mundo de uma correria frenética. Um mundo onde nós somos continuamente bombardeados por tantas notícias, que normalmente nós nem damos muita atenção, só lemos as manchetes e corremos para as outras notícias. Olha, uma correria frenética, que quando a gente para, quando a gente tira alguns dias de descanso, a gente não sabe nem o que fazer. A gente fica até perdido. Leitura de um livro, jamais. Nós muitos perderam o gosto de ler livros, porque as coisas já vêm prontas, no vídeo, das redes sociais. Basta ver um vídeo, basta ouvir um vídeo. E aí nós vamos também nos alimentando de coisas nas redes sociais, com toda a convicção que aquilo é verdade. Sem confrontar, sem crítica, sem confrontar com a realidade. Tudo que dizem nas redes sociais é verdade. E vamos engolindo fake news, como se fosse a verdade absoluta. E assim nessa vida de uma correria frenética, o diabo vai tirar dos nossos corações a virtude da paciência, e nos tornando impacientes, a virtude da esperança é arrancada dos nossos corações. Quem dirige carro aqui, levanta a mão. Quem dirige carro? Ok, pode abaixar. Prove a sua paciência na direção do carro. Olha, eu não vou falar de alguém que eu conheço aqui no Brasil, não. Eu vou falar de uma amiga que eu conheço na Itália. Aqui no Brasil não tem. Mas na Itália, a criatura era de rosário diário. A criatura era de eucaristia diária. Mas metia a mão no volante. Ave Maria. Era palavrão para tudo quanto é canto. Eu falava assim, le parolacce, né? Como dizem os italianos. Era parolacce para tudo quanto é canto. Deficiente, quello deficiente. Todo mundo era deficiente, todo mundo era scemo. Quello scemo. Isso porque são palavras mais brandas, sem falar os palavrões. Como é que essa criatura vai querer ter esperança na vida? Como é que essa criatura vai querer ter esperança nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor? Irmãos e irmãs, Papa Francisco nos ensina nessa bula a virtude da paciência. Nós precisamos recuperar aquelas atitudes diárias, cotidianas, que nos ajudam a cultivar a virtude da paciência. Na fila do banco,
Hoje as coisas são mais simples, a gente faz tudo por aplicativo. Mas se você vai para a fila do banco para pagar a sua conta, o seu boleto, pega o seu tercinho, vai rezando no seu tercinho, a jaculatória, Jesus, manso e humilde de coração. Que mais? De novo, Jesus, manso e humilde de coração. Então, ao invés de você estar xingando, ao invés de você estar reclamando que aquela pessoa lá no banco, o atendente está demorando, pega o seu tercinho, exercite o seu coração na paciência. Vai estar no trânsito, pegou engarrafamento, coloque ali assim no seu Spotify, não sei. Vai rezar o seu terço, não fique xingando, não dê vazão à impaciência. Porque se você der vazão à impaciência, você também perderá do seu coração a virtude da esperança. Irmãos e irmãs, enquanto peregrinos neste mundo, somos chamados a ser peregrinos de esperança, somos chamados a ser peregrinos da paciência, e por isso, vivendo a paciência, vivendo a esperança, seremos alegres no Senhor. Não é um contraste, não é um paradoxo ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus e ao mesmo tempo sofrer tribulações, injustiças, calúnias, sofrer pela causa de Jesus, sofrer pela causa do Evangelho, e saber sofrer, sem querer colocar em ação um plano de vingança, um plano de destruição da fama de quem está fazendo você sofrer, de quem está caluniando você. Não podemos, como peregrinos de esperança, não podemos, como peregrinos de paciência, pagar o mal com o mal. Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que fizeram os profetas. Não foi assim, não é este o testemunho dos santos e santas de Deus. Mas eles ficaram firmes até a vinda do Senhor. Mas eles perseveravam até o fim, a perseverança final, sofrendo com paciência nas injustiças. É claro que nós podemos lançar mão dos tribunais humanos, mas também sempre dando uma resposta de fé, sempre dando testemunho de fé. Aqueles que vivem assim, vão experimentar no mais profundo dos seus corações a alegria do Senhor. Gaudete in Domino, alegrai-vos no Senhor. Irmãos e irmãs, enquanto peregrinos deste mundo, em meio à lida do dia a dia, sobretudo quando enfrentamos a dor, a doença, os sofrimentos, as injustiças, a palavra de Deus, nesse terceiro domingo do Advento, nos orienta a ficarmos firmes no Senhor. Fidelidade ao Senhor, custe o que custar. Através de que instrumentos? Oração. Oração. Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, na oração. Além disso,
participação na vida sacramental da igreja, Eucaristia, confissão sacramental. Se você ainda não se confessou, se você ainda não buscou o sacramento da penitência em preparação para o Santo Natal, busque o sacramento da penitência. Porque aqueles que cultivam a humildade, confessando os próprios pecados, se abrem para a vivência da virtude da esperança. Porque a virtude da esperança está ligada também à misericórdia do Senhor. Participar da vida da igreja, colocar a sua vida a serviço da igreja, numa pastoral, no movimento. Padre Roger falava na sua pregação, a comunhão com os irmãos de fé, não é isso? A comunhão com os irmãos de fé. Não abandone a igreja. Não abandone a sua comunidade paroquial. Não queira ser o cristão católico de uma igreja virtual, A cada dia você está pulando de igreja em igreja, Por favor, finque os seus pés em alguma comunidade de fé. Finque os seus pés em alguma comunidade de fé. Não são irmãos e irmãs perfeitos. Não são irmãos e irmãs perfeitos, mas é a comunidade de fé, onde 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Não esqueça a participação da vida da igreja. Eu poderia falar de outras coisas, mas um outro instrumento fundamental é o amor ao próximo. É a vivência do amor fraterno. Quem ama persevera até o fim no Senhor. Quem ama, inclusive na dor, no sofrimento, quem ama, quem persevera no amor fraterno, nas calúnias, nas injustiças, experimenta a alegria do Senhor. Eu termino, irmãos e irmãs, dizendo a todos vocês, em nome da Canção Nova, que todos tenham um abençoado Natal, com suas famílias, com seus entes queridos. Mas não esqueçam, o Senhor está vindo, a sua vinda é certa como a aurora. O dia de Deus está chegando e devemos nos preparar. Uma preparação feita, uma preparação motivada pela esperança, pela fidelidade ao Senhor, custe o que custar. Para que assim, não apenas nós sejamos alegres no Senhor, mas para que também nós possamos contagiar a vida daqueles que nós convivemos, contagiar o mundo no qual nós estamos inseridos com a alegria no Senhor. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. E um dia nós iremos celebrar a vitória do Senhor na glória de Deus.